A verdadeira educação é uma nobre ciência, pois está fundamentada no temor do Senhor, que é um princípio da sabedoria. Fundamentos da educação, p. 528. Tempos de mudança. Na primeira parte do século XIX, um despertamento religioso começou nos Estados Unidos. Aos meados do século A60, instituições de ensino superior, representantes das maiores denominações protestantes dos Estados Unidos, sentiram necessidade de reforma. John J. Shepherd e um amigo haviam formulado e colaborado para um esquema em que escolas pudessem ter trabalho manual como parte do currículo. Sugeriram que estas escolas fossem estabelecidas fora das cidades. Com esta ideia em mente, a Faculdade Oberlin, em Ohio, foi fundada. Oberlin foi fundada para ser um centro de reforma. A Bíblia substituía a filosofia pagã e certos tipos de literatura. Outras escolas foram localizadas em ambientes rurais, e a educação foi mais individualizada. Atividades na roça tornaram-se vitais. O trabalho manual tornou-se cada vez mais importante ao desenvolvimento do caráter e ao sustento do estudante. Nova atenção também foi dada à reforma de saúde. Entretanto, nos meados do século, os reformadores de saúde ficaram cansados de fazer o bem. Um historiador, ao olhar para trás, taxou os avanços da reforma de pontos fracos. Ellen G. White publicou em 1872 uma corajosa investida contra as tendências ortodoxas de seu tempo. Com santa firmeza, nascida da consciência de seu papel de mensageira da verdade, expôs seus pontos de vista à Igreja. Os líderes, apenas parcialmente convencidos, seguiram seu direcionamento com passos fracos e vacilantes. Durante 20 anos havia ela instado, aconselhado, advertido. Então, retirou-se para a Austrália, onde demonstrou na escola de Avondale o que os educadores dos Estados Unidos não conseguiram compreender. Embora Ellen White tivesse ido à Austrália, não deixou de avisar, advertir e instruir por meio de artigos e muitas cartas publicadas. Em 1891 escreveu: se Cristo entrasse em nossas instituições de treinamento de jovens, ele as purificaria, assim como fez com o templo em junho de 1896. Discursou novamente a Faculdade de Battle Creek, órgão central da Igreja como denominação. Se alguma vez um templo terrestre precisou de purificação, este seria atualmente as instituições de Battle Creek. Em novembro daquele ano, o pastor O. Olsen fez a seguinte confissão na igreja de Battle Creek: de tempos em tempos, esta igreja e estas instituições têm recebido mensagens muito solenes e importantes de advertência e instrução, mas estas mensagens não receberam a cuidadosa atenção que mereciam e a reforma instada por elas não foi feita pouco antes do início da reunião da Associação Geral de College View, Nebraska. Ellen G. White escreveu da Austrália em 8 de janeiro de 1897. Aos meus irmãos nos Estados Unidos. Se eu pudesse ouvir as alegres notícias de que a mente daqueles em Battle Creek que têm professado ser líderes, fosse emancipada dos ensinos e da escravidão de Satanás, do qual têm sido cativos por tanto tempo, estaria disposta a atravessar o imenso Pacífico para ver os seus rostos mais uma vez. Mas não estou ansiosa para vê-los com suas percepções enfraquecidas e mentes obscurecidas por terem escolhido as trevas ao invés da luz. Apesar de os líderes de Battle Creek não agirem de acordo com o conselho que Ellen G. White havia dado, mesmo assim Deus enviou seu Santo Espírito para mover o coração dos estudantes da faculdade. Ela escreveu em 1896. O Senhor Deus dos céus tem feito com que seu Santo Espírito de vez em quando movesse o coração dos estudantes da escola, para que pudessem reconhecê-lo em todos os seus caminhos, para que ele pudesse dirigir seus passos. Às vezes a manifestação do Espírito foi tão nítida que os estudos foram esquecidos e o maior professor que o mundo já conheceu fez ouvir a sua voz durante os 4 anos, de 1893 a 1896. Edvard Sutherland, o jovem presidente da faculdade Walla Walla, levou seus funcionários a estudar diligentemente com ele aquelas mensagens vindas da Austrália. Enquanto, com fervorosa oração e sincera dedicação, eles colocavam em prática aqueles ensinos em sua faculdade.
Então, pela providência de Deus, em 1897, o Sutherland e sua confiável colega, M.B.C. de Grave, foram transferidos para a faculdade de Battle Creek, onde Edward uniu-se com seu velho amigo Percy T. Magan. Senhorita de Grave uniu-se com Sutherland e Magan, formando um trio que trabalhou junto por toda a vida de Edward Sutherland, levando avante aquelas reformas educacionais defendidas por Ellen G. White. Em 27 de julho, na Igreja do Tabernáculo, em Battle Creek, Percy Magan foi ordenado como ministro do Evangelho. Seu amigo, Edward Sutherland, pregou o sermão. Agora o caminho estava completamente preparado para estes dois educadores seguirem em dedicada obediência à luz sobre educação que viera através de Ellen G. White. Percy Magan, que pertencerá ao corpo docente de Battle Creek por vários anos, deu forte apoio ao novo presidente, Edward Sutherland. Sob a sua liderança a faculdade mudou seu sistema de estudos. O currículo tornou-se mais flexível, permitindo aos estudantes escolher os tópicos desejados. A edição da revista Review and Herald de 1 de novembro de 1897 continha um anúncio do presidente Sutherland, oferecendo cursos breves para estudantes mais velhos, obreiros missionários, professores, contadores e colportores. Uma reorganização geral da faculdade incluía a fundação de uma corporação com o encargo de proibir a faculdade de conceder graus acadêmicos. A situação logo se tornou crítica. Funcionários antigos, que haviam servido na administração anterior, tiveram dificuldades em se adaptar às reformas radicais introduzidas pelo jovem presidente. Os estudantes também tiveram dificuldades para reformular as ideias que estavam bem fixas na mente. Então, presidente Sutherland, agora um jovem de 32 anos de idade, ficou preso entre a pressão da inércia de um lado, e suas próprias convicções fervorosas de outro, passando pela prova mais severa de todas. Em meio a esta tensa situação, vieram as seguintes impressionantes palavras da Austrália. Agora, como nunca antes, precisamos entender a verdadeira ciência da educação. Se falharmos em entendê-la, nunca teremos um lugar no reino de Deus. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Se este é o preço do céu, nossa educação não deveria ser conduzida nestas linhas. Esta declaração de Mãe White encorajou o jovem presidente e esclareceu o assunto. Como Paulo, não lutou contra o sangue e a carne, mas apressou-se a obedecer à visão celestial. Percy Magan ficou do seu lado. Juntos, compartilharam a mesma visão, e juntos foram obedientes. Encorajaram-se um ao outro no Senhor. Percy, Deus não deixará nenhum homem ou grupo de homens derrotar-nos se defendermos firmemente o correto, disse Edward ao amigo enquanto caminhavam pelo campus. Talvez tenhamos que passar por situações difíceis, mas Deus nos fará prosperar se nos posicionarmos a favor dos testemunhos. Percy Magan pensou por um momento. Por que é tão difícil para tantas dessas boas pessoas enxergarem que os testemunhos são uma revelação de Deus? Os dois amigos continuaram caminhando com a decisão fortalecida de que iriam seguir a luz revelada por Mãe White, não importando as consequências. Os poderes persuasivos de presidente Sutherland provaram-se grandiosos e inspirados o suficiente para habilitá-lo a levar avante suas reformas e prosseguir com seu programa. Às vezes avançava mais rápido do que seus colegas podiam acompanhar, mas de modo geral, incríveis mudanças tiveram lugar, e uma melhora genuína decorreu. Como o planos de Deus para uma faculdade pode ser levado avante em um campus de meio hectare? Presidente Sutherland perguntou a seus conselheiros. E ainda mais na cidade. Quando o presidente Sutherland olhou para o pequenino campus e pensou nos muitos hectares de vala-vala, também pensou nos conselhos de Mãe White. O estudo da agricultura deve ser o A, B e C da educação dada em nossas escolas. Percebeu para quão longe do ideal de Deus esta faculdade tinha ido. Há aproximadamente 20 anos atrás, Ellen White havia aconselhado os líderes de Battle Creek acerca da importância de ter terra para cultivo como parte do treinamento da faculdade, assim como oficinas de trabalho manual sob a incumbência de homens competentes para instruir os estudantes sobre os vários aspectos do trabalho físico.
Ela os advertiu de que muito se perderia se falhassem em unir o esforço físico e o trabalho mental, e advertiu contra permitir que os estudantes ocupassem suas horas vagas com prazeres frívolos que enfraquecem os poderes morais. Sutherland e Magan analisaram a condição apinhada do campus e resolveram fazer algo mesmo naquele local tão restrito de meio hectare, incluindo uma quadra de tênis. Vamos transformar a quadra de tênis e o campo de beisebol em uma horta, sugeriu Edward Sutherland. Pode contar comigo, disse Percy Magan enquanto arregaçava as mangas. Então, presidente Sutherland segurou o arado, Magan guiou a equipe J.G. Lanson, com seus 102 quilos, sentou-se na vira enquanto eles aravam a área de recreação e transformavam-na em uma horta. Então, sua fé e zelo foram recompensados. Amigos da instituição doaram o dinheiro para comprar uma fazenda de 5,3 hectares. É claro que os recém-adquiridos hectares ficavam a uma certa distância do campus. Porém, com inspirador entusiasmo, os apóstolos da reforma começaram a trabalhar. Plantaram árvores frutíferas, arbustos e vinhas em 2 hectares, e no restante plantaram vegetais, leguminosas e raízes para suprir a faculdade com vegetais frescos. A nova fazenda também forneceu trabalho aos estudantes. Muitos deles conseguiam pagar parte das mensalidades, e muitos outros conseguiram trabalho para o futuro. A faculdade pretendia levar a fazenda ao seu mais alto potencial de produção. Então uma declaração apareceu no periódico mensal da escola, Advocate e Defensor, como uma bandeira hasteada no movimento de reforma. A obra de cultivar o solo, plantar árvores, vinhas e sementes é educacional em seu mais alto nível. Toda reforma vigorosa encontra obstáculos no início, e depois, vai perdendo a intensidade. O movimento de reforma da faculdade de Batley Creek não foi exceção. Tais crises provam a fibra dos reformadores e revelam sua verdadeira disposição. Em tais momentos, o homem tem que buscar conforto e força de uma fonte mais elevada que ele. Sua coragem tem que conduzi-lo adiante com uma fé inabalada, com tolerância para com seus opositores, e com compaixão para com os desertores e os cegos que não conseguem enxergar. Deve ter sido nesse momento que o presidente de 35 anos de idade encontrou um trecho de poesia que tornou-se sua inspiração nos anos posteriores. Então, contente-se, pobre coração. Os planos de Deus como lírios puros e brancos se revelam. Não devemos arrancar as pétalas fechadas. O tempo revelará os cálices dourados, a desabrochada glória da reforma amadurecida e aperfeiçoada. Como Sutherland e seus apoiadores esperavam por isso. Para esses líderes, Sutherland e Magan, todo desafio demandava uma decisão de crer e agir para vencê-lo. Também demonstrava uma constante necessidade de lutar com Deus em oração. Frequentemente o presidente Sutherland e sua esposa, juntamente com Percy Magan e a senhorita DeGrave, retiravam-se para a sala de oração no 2º andar. Ali, agonizavam com o Senhor para que a coisa correta fosse feita da forma correta. Lado a lado com estes 4 estavam Alonzo T. Jones, presidente do Conselho Administrativo, e o Dr. J. H. Kellogg, diretor médico do sanatório de Batley Creek, que ficava do outro lado da rua. Outros também prestaram apoio ao movimento de reforma. Homer R. Salisbury, o qual mais tarde tornou-se um líder educacional. C.M. Christiansen, o qual coordenava o treinamento industrial da escola. Frederick Griggs, líder educacional que viu claramente a necessidade de escolas administradas pela igreja. J.E.N. E.D. Kirby, Stephen Askell e outros. Apoiando este núcleo de Batley Creek estavam vários outros líderes da igreja no campo missionário.